Salve, salve minha galera concurseira, especialmente a turma de carreiras policiais. Vamos aqui iniciar uma jornada de raciocínio lógico direto ao ponto, focada aí na banca OOCP e no concurso da Polícia Civil do Pará. Então, galera, aqui nós vamos abordar aulas bem curtas e direto ao ponto, tá? Então, ao final desta aula, tu já confere a próxima. É bem direto ao ponto e principalmente, sempre, tá? Sempre. Vai ser um curso direto focado na resolução de questões da banca AOCP. Então já vai deixando aquele teu like, vamos juntos à aprovação. Vamos lá, caveira, vamos juntos aí. A leitura da questão é sempre importante, né? A questão diz assim, ó, em relação às proposições utilizadas na lógica sentencial ou proposicional, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Então, eu tenho esses 3 itens aqui e eu devo julgá-los em verdadeiro ou então falso. Vamos juntos. A primeira, toda proposição é uma oração com sujeito e predicado? E aí, verdadeiro ou falso? Toda proposição é uma oração declarativa? E aí, verdadeiro ou falso? Próximo. Toda proposição tem um e somente um dos valores lógicos, ou é verdadeira ou é falsa, não ambas. E aí, verdadeiro ou falso? Vamos aqui fazer um resumo passo a passo. Primeiro, vejam bem que ele está falando do item proposição, que está lá no nosso tópico de estruturas lógicas do nosso edital. O que vem a ser uma proposição? Pessoal, de forma bem simples, uma proposição nada mais é do que uma oração que possui sentido completo, tá? Tem que possuir sentido completo para ser uma proposição, tá? Só que vejam que para ser proposição, ela precisa ser oração, tá? Oração. E por oração, entenda que na frase você vai ter um sujeito, você vai ter também o verbo, tá? Por isso que é chamada de oração, mas eu coloco aqui. E também nós teremos o predicado, né? Ou então complemento, tá? Nossa banca usa predicado. Então, oração, sujeito, verbo e predicado, ou seja, uma para ser proposição tem que ser oração. Só que você pergunta, mas professor, é qualquer oração? Não. Tem que ser oração do tipo declarativa, tá? Oração do tipo declarativa. E por declaração, entenda que alguém vai afirmar algo. Alguém vai afirmar alguma coisa, tá? E claro, a parte mais importante, tá? Ela tem que possuir, ela tem que aceitar juízo de valor. Ou seja, a frase tem que aceitar valor lógico. E este valor lógico é o quê? Ou é verdadeiro ou é falso, tá? Ou é verdadeiro ou é falso. Nunca, nunca ambos. Nunca ambos os valores. Nota, uma proposição pode ser verdadeira ou pode ser falsa, mas não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, tá? Tem que ser uma coisa ou outra, tá? Então vejam que aqui nós temos a ideia de proposição. Vamos responder a nossa questãozinha aqui. A primeira diz assim, toda proposição é uma oração com sujeito e predicado? É uma oração com sujeito, verbo e predicado, né? Se a oração tem, então ela possui verbo, tá? Então a primeira, ela é verdadeira. Vamos analisar a segunda? Toda proposição é uma oração declarativa? Sim, toda proposição é uma oração do tipo declarativa. Então, o segundo item também é um item verdadeiro. Maravilha? E o segundo? Terceiro, né? Toda proposição tem um e somente um dos valores lógicos. Ou é verdadeiro ou é falso. Não ambas. Perfeita. Ou é verdadeiro ou é falso. Nunca, nunca ambos. Ou será verdadeiro ou falso, nunca ambas. Então, aqui também é verdadeiro. Então, a nossa sequência correta é aquela que indica verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E isso nós encontramos na letra E de Eu Vou Passar na Polícia Civil do Pará. Maravilha, turma? Está aqui esse resuminho de proposição. Coloca aqui na tua tela mais uma questãozinha da banca AOCP, para nós treinarmos a ideia de proposição. Olha o que nós temos aqui, mais uma vez, isso aqui está na nossa parte de estrutura lógica, está no nosso edital. Leitura atenta da questão. Em questões de raciocínio lógico, são utilizadas proposições, que são frases que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas, tá? Essa definição é bem legal também de proposição. É bem sucinta,
mas que serve para acertar muitas questões, tá? Proposição são frases que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas, mas não como ambas, tá? Nunca ambas. Assim, assinale a alternativa que apresenta uma proposição. Qual alternativa aqui tem uma proposição? Pessoal, primeiro, é importante salientar que aqui nós aprendemos o que é proposição, mas vale destacar também o que não é proposição, tá? Preciso que tu guarde aqui para a nossa banca frases que não são proposições. Não são proposições. Não são proposições. As frases que não são proposições são as perguntas. Perguntas não são proposições, tá? Outro tipo de frase que não é proposição são as frases do tipo exclamativas. Exclamativas. Ordens não são proposições, ou seja, qual o seu nome? Não é proposição, porque perguntas não são proposições. Frases exclamativas não são proposições, tá? Se ao final da frase você perceber que tem uma exclamação, não é proposição. Ordens, ou seja, uma frase do tipo imperativa, não serão proposições, tá? Coloco aqui também sentenças abertas. Sentenças abertas não são proposições. Se eu digo assim, ó, Simão é professor. Nota, nesta frase, Simão é professor. Simão é professor. Aqui eu tenho uma proposição. Nota, tem verbo, é uma oração declarativa. Alguém está declarando que Simão é professor. Nota, isso aqui pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Não ambos, né? Ou seja, se ele é professor, é verdade. Se ele não for, isso é falso. Não tem como Simão ser e não ser professor. Isso aqui é proposição. Tá, professor? O que é uma sentença aberta? Se eu disser assim, ó, ele é professor. Aí você pergunta, ele quem? Como é que eu vou julgar se é verdadeiro ou falso? Perfeito. Está faltando informação. Aqui tem um termo variável. Eu não sei quem é ele, então eu tenho aí uma sentença aberta, tá? Vou deixar aqui na descrição um link do vídeo para você aprender tudo a respeito de proposições, quando é e quando não é, tá? Confere aí se ficou alguma dúvida. Agora, feito este pequeno resumo, vamos aqui nas alternativas. Vamos ver a frase que apresenta, tem que apresentar uma proposição. Letra A, redija um texto. Opa, redija um texto, isso aqui, galera, é uma ordem, tá? E ordens não são proposições. Então, não pode ser a letra A. Tá? Não é a letra A. Letra B. A soma das idades de duas pessoas. Percebam que eu não tenho uma informação completa aqui. Lembra? Proposição tem que ter sentido completo. A soma das idades de duas pessoas, se ele tivesse dito é 15, é 40, seria proposição. Qualquer número aqui seria proposição. Mas quando ele fala a soma das idades de duas pessoas, tá, e aí? Tá faltando informação. Eu não consigo julgar isso aqui como verdadeiro ou falso. Então, isso aqui não é uma proposição também. Então, pode riscar a letra B. Olha que interessante a letra C. Neymar Júnior fez 10 gols para o time do Barcelona. Perfeito. Isso aqui é uma proposição. Sujeito, Neymar. Nota que nós temos aí verbo, tá? Ou seja, uma informação de sentido completo. E nós conseguimos julgar isso aqui como verdadeiro ou falso. Se Neymar fez 10 gols, isso aqui é verdade. Se ele fez mais ou fez menos, isso aqui é falso. Agora nota que isso aqui ou é verdadeiro ou é falso. Esta frase apresenta a possibilidade de julgamento em verdadeiro ou então falso e possui sentido completo. Então a letra C é o nosso gabarito. Aqui eu tenho uma proposição. Veja que a letra D é uma pergunta, tá? Perguntas não são proposições. Frases interrogativas não são proposições. Então também não poderia ser a letra D, ficando assim o nosso gabarito, letra C. Maravilha, turma? Encerramos aqui a nossa primeira aula direto ao ponto e não para não. Já te vejo na próxima aula. Clica aqui no card, nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela e vem para a segunda parte comigo. Vamos detonar a OCP direto ao ponto, raciocínio lógico passo a passo para a Polícia Civil do Pará. Vamos juntos, turma. Um abração. Eu te vejo agora na próxima aula. Corre lá, aula 2.